Sou Sally, tenho 32 anos e trabalho como contador em Boston. Nunca imaginei que chegaria o dia em que meu próprio pai apontaria o dedo para o meu rosto durante jantar em família e diria aquelas palavras que ainda ecoam na minha cabeça: devolva os $80.000 ou não volte mais para esta casa. Minha irmã assentiu, colocando mais lenha na fogueira. Você pegou o dinheiro da mamãe. Todos nós sabemos disso. A sala girava ao meu redor enquanto minha família, as pessoas em quem eu mais confiava, se voltava contra mim sem hesitar. Eu me senti traída, chocada e completamente sozinha. Antes de contar sobre o momento em que coloquei aqueles recibos bancários no balcão e vi os rostos deles empalidecerem, me diga de onde você está assistindo e inscreva-se para não perder mais histórias de família como esta. Meu relacionamento com a família sempre foi complicado. Crescer como a filha mais velha de Harold e Dorothy Wilson não foi tarefa fácil. Meu pai, um ex-gerente de banco com reputação de meticuloso e detalhista, esperava nada menos que a perfeição. Minha mãe, professora de inglês no ensino médio, era mais gentil, mas igualmente dedicada às nossas conquistas acadêmicas. E havia minha irmã mais nova, Vanessa, 5 anos mais nova que eu e sempre a favorita da família. Nossa casa suburbana em Massachusetts parecia perfeita à vista de fora. Um gramado bem cuidado, canteiros de flores premiados pela vizinhança e fotos de família em que todos sorriam na hora. Mas dentro daquelas paredes vivia uma realidade diferente. Papai havia planejado nosso futuro antes mesmo de podermos falar. Para mim, sempre foi a faculdade de administração, seguida por uma carreira financeira de prestígio. Para Vanessa, mais flexibilidade era permitida. Ainda me lembro do dia em que levei para casa meu primeiro B+ em álgebra avançada. Papai não falou comigo por 3 dias, nem palavras de raiva, nem decepção, apenas silêncio, o que de alguma forma doeu mais. Mamãe tentou mediar, mas acabou cedendo ao julgamento dele na maioria dos assuntos. Esse padrão continuou durante toda a minha infância e adolescência. Quando completei 18 anos, eu já havia aperfeiçoado a arte de corresponder às expectativas deles enquanto morria lentamente por dentro. Formei-me como oradora da turma, consegui uma bolsa de estudos para uma das melhores escolas de negócios e segui exatamente o caminho que me fora traçado. Enquanto isso, Vanessa teve dificuldades acadêmicas, mas se destacou socialmente e nos esportes. Ela recebeu elogios por seus esforços, enquanto eu recebi apenas o reconhecimento frio de que havia feito o que era esperado. Quando completei 22 anos, tomei minha primeira decisão realmente independente: me mudar e aceitar um emprego em uma empresa de contabilidade de médio porte, em vez do prestigioso banco de investimentos que meu pai havia arranjado. A discussão resultante abalou os alicerces da nossa casa. Papai não conseguia entender minha decisão, encarando-a apenas como um desafio e não como autopreservação. Mamãe chorou, mas novamente ficou do lado dele. Apenas Vanessa parecia discretamente satisfeita com a separação. Apesar da tensão, mantive contato regular com minha família, jantares semanais, reuniões de fim de ano e apoio financeiro ocasional quando necessário. Eu estava determinada a trilhar meu próprio caminho, sem deixar de honrar os laços familiares. Esse equilíbrio parecia funcionar, pelo menos superficialmente, até 2 anos atrás, quando tudo mudou. Minha mãe foi diagnosticada com uma forma agressiva de linfoma. O prognóstico era cautelosamente otimista, mas o tratamento seria caro e extenuante. Meu pai, apesar de sua situação financeira, ficou emocionalmente paralisado pelo diagnóstico. Coube a mim, o contador, organizar as contas médicas, os pedidos de reembolso do seguro e o planejamento financeiro para o tratamento dela. Assumi o controle imediatamente, elaborando planos de pagamento, pesquisando opções de tratamento e até ajudando minha mãe a criar um fundo médico onde ela pudesse economizar para possíveis tratamentos futuros. Passei inúmeras noites na casa deles, depois de longos dias no meu próprio trabalho, organizando a papelada e garantindo que tudo estivesse em ordem. Cheguei a tirar uma licença sem vencimento para levar minha mãe a sessões de quimioterapia quando meu pai estava sobrecarregado. Durante todo esse processo, Vanessa permaneceu praticamente ausente. Ela visitava ocasionalmente, trazendo flores e fazendo visitas curtas e carregadas de emoção, que deixavam a mãe exausta. Sua desculpa era sempre a mesma: seu trabalho como coordenadora de marketing era muito exigente e seu apartamento muito longe. Papai nunca questionou sua ausência, mas notei seu crescente ressentimento em relação a mim, como se minha ajuda prática, de alguma forma, realçasse sua própria incapacidade de lidar com a situação. Minha mãe finalmente se recuperou, com o câncer em remissão após 18 meses de tratamento. As contas médicas tinham sido substanciais, mas, com a gestão cuidadosa e o fundo médico especial que a ajudei a criar, o impacto financeiro foi minimizado.
Achei que esse teste compartilhado poderia ter nos aproximado, mas, em vez disso, pareceu aprofundar as divisões existentes. Papai se ressentia do que percebia como uma tomada de controle durante a crise. Vanessa parecia invejosa pelo tempo que eu passara com a mamãe, e a própria mamãe, embora grata, parecia envergonhada por eu tê-la vista em seu momento mais frágil. A dinâmica familiar mudou mais uma vez, e eu, de alguma forma, fui vista como necessária e indesejada. Minha carreira progrediu de forma constante ao longo dos anos. Tornei-me contador sênior, especializado em gestão financeira pessoal. Eu tinha orgulho de ajudar clientes a organizar suas finanças e planejar seu futuro. Percebi a ironia de que eu conseguia resolver os problemas financeiros de outras pessoas, mas não conseguia consertar meus próprios relacionamentos familiares. Vanessa, por sua vez, desenvolveu uma relação complicada com dinheiro. Embora aparentemente bem-sucedida em sua carreira de marketing, ela frequentemente reclamava de estar sem dinheiro, apesar de seu estilo de vida aparentemente luxuoso. Roupas novas, viagens de fim de semana e restaurantes caros apareciam com destaque em suas redes sociais. No entanto, ela frequentemente pedia dinheiro emprestado aos nossos pais sem explicações claras sobre para onde ia. Eu já havia me oferecido para ajudá-la a criar um orçamento várias vezes, mas ela sempre recusava, acusando-me de ser controlador e crítico. Meu pai a defendia, dizendo que ela estava apenas curtindo a juventude, enquanto eu sempre fui sério demais. Esses comentários me magoavam, reforçando a narrativa que me acompanhava desde a infância. Sally, a responsável, Sally, a chata, Sally, que precisava relaxar. Apesar dessas tensões, continuei administrando o fundo de saúde da minha mãe, verificando regularmente para garantir que tudo estava funcionando perfeitamente. Minha mãe havia me concedido uma procuração durante sua doença, e nunca revogamos formalmente, pois parecia prático para mim continuar supervisionando os investimentos que havia feito. Esse acordo funcionou bem até 3 semanas atrás, quando tudo desmoronou. Tudo começou com uma notificação bancária de rotina. Mamãe decidiu verificar o saldo da conta, algo que raramente fazia, já que eu cuidava da maior parte da gestão financeira. Quando ela acessou a conta, ficou chocada ao descobrir que $80.000 pareciam estar faltando no fundo de saúde que eu havia criado para ela. Em vez de me ligar diretamente, sua primeira ligação foi para o papai. E papai, em vez de me procurar para pedir uma explicação, imediatamente tirou a pior conclusão possível. O telefonema acusatório que recebi naquela noite ainda me dá um nó no estômago só de pensar. Eu estava preparando o jantar no meu apartamento quando meu telefone tocou. Ao ver o nome do meu pai na tela, atendi alegremente, sem ter ideia do que estava por vir. Sally, sua voz era fria. Precisamos conversar sobre o dinheiro que você tirou da sua mãe. Fiquei completamente surpreso. Que dinheiro? Perguntei, genuinamente confuso. Não se faça de bobo, ele retrucou. $80.000 sumiram da conta da sua mãe. Você é o único com acesso além dela. Ele fez uma pausa, com a respiração pesada de raiva. Como você pôde roubar da sua própria mãe? Depois do câncer dela? Eu te criei melhor do que isso. Tentei explicar que não fazia ideia do que ele estava falando, que devia haver algum engano, mas ele se recusou a ouvir. Cada tentativa de esclarecimento era recebida com mais acusações. Ele exigiu que eu fosse à casa deles imediatamente para me explicar a toda a família. Quando cheguei, o tribunal de família já estava reunido. Mamãe estava sentada à mesa de jantar, pálida e traída. Papai andava de um lado para o outro como um promotor preparando seu caso. E Vanessa, minha irmã, estava sentada ao lado da mamãe com uma expressão que misturava preocupação e algo mais. Algo que parecia quase satisfação. Nunca me esquecerei de entrar naquela sala, do silêncio repentino quando todos os olhares se voltaram para mim. Eu me senti como um criminoso entrando em um tribunal, já julgado e condenado sem julgamento. Papai assumiu o controle imediatamente. Sua mãe verificou o fundo de saúde dela hoje, disse ele, e $80.000 não foram contabilizados. Como a pessoa que administra essa conta, talvez você queira me explicar para onde foi. Antes que eu pudesse responder, Vanessa interrompeu. Ela havia impresso extratos e destacado várias transações, criando um cronograma que supostamente provava que eu vinha transferindo dinheiro gradualmente da conta da minha mãe. Olha, ela apontou para o papel com a unha bem cuidada, $20.000 aqui em março, outros $30.000 em abril e os últimos $30.000 na semana passada. Tudo transferido com a sua autorização, Sally. Mamãe começou a chorar baixinho. Esse dinheiro era para o caso do meu câncer voltar, sussurrou. Como você pôde aceitar? E se eu precisar de tratamento novamente? A sala pareceu se fechar ao meu redor.
Tentei explicar que jamais roubaria deles, que precisava haver uma explicação lógica, que deveríamos analisar as declarações com mais cuidado, mas toda vez que eu começava a falar, alguém me interrompia. Vanessa tinha mais provas. Ela apresentou e-mails que eu supostamente havia enviado autorizando as transferências, embora não se parecessem em nada com meu estilo de comunicação habitual. Ela tinha recibos bancários com assinaturas semelhantes às minhas, mas não estavam totalmente corretas. E ela já havia compartilhado essa coleção de provas com nossa família, enquanto meu telefone vibrava com mensagens preocupadas de tias e primos. Eu me sentia como se estivesse me afogando em acusações, sem ninguém disposto a me dar uma tábua de salvação. A mesa de jantar em família, onde compartilhávamos feriados e comemorações, havia se transformado em um tribunal de canguros, e eu era o único que não sabia qual crime supostamente havia cometido. Papai interrompia continuamente minhas tentativas de me defender. Cada vez que eu tentava sugerir que entrássemos em contato com o banco juntos ou revisássemos o histórico da conta, ele descartava isso como tática de protelação. As lágrimas da mamãe agora escorriam livremente, seus ombros tremendo a cada soluço. A visão da dor dela era quase insuportável, especialmente sabendo que eu não tinha feito nada para causá-la. Mais doloroso foi que ninguém naquela sala disse uma única vez: "Isso não parece a Sally." Em nenhum momento pararam para pensar que, em 32 anos, eu nunca lhes dei motivos para duvidar da minha honestidade ou integridade. Em nenhum momento ofereceram benefício da dúvida à filha que sempre fora confiável, responsável e digna de confiança. Em vez disso, construíram uma narrativa inteira em torno da minha culpa, sem a menor evidência concreta. Vanessa sugeriu que eu tinha dívidas de jogo ou um vício em compras que eu escondia. Papai se perguntou em voz alta se eu estava em algum tipo de problema com pessoas perigosas. Mamãe simplesmente chorava e perguntava o porquê, repetidamente. "Por que você fez isso comigo?" Fiquei ali sentado, atordoado e em silêncio diante da enxurrada de acusações e teorias absurdas. A família que eu havia apoiado, a mãe que cuidei durante o câncer, o pai cuja aprovação busquei a vida toda, a irmã com quem tentei me conectar apesar das nossas diferenças, todos se voltaram contra mim num instante, e nenhum deles estava disposto a ouvir a minha versão da história. A situação rapidamente evoluiu da acusação para o ultimato. Meu pai se levantou, com o rosto vermelho de raiva, e proferiu sua sentença final. "Você tem 24 horas para devolver cada centavo dos $80.000, disse ele, apontando o dedo diretamente para o meu rosto, "ou não volte mais para esta casa. E se não tivermos esse dinheiro de volta na conta da sua mãe até amanhã à noite, chamaremos a polícia." Senti o sangue sumir do meu rosto. A ameaça de ação judicial elevou esse conflito familiar a um nível totalmente diferente. Não se tratava mais apenas de mágoas. Meu pai estava ameaçando destruir minha carreira, minha reputação e, potencialmente, minha liberdade. Vanessa acrescentou sua própria ameaça, com a voz calma e comedida de um jeito que me arrepiou. "Já rascunhei um e-mail para o departamento de ética da sua empresa", disse ela. "Tenho certeza de que eles ficariam muito interessados em saber que uma das contadoras seniores está desviando dinheiro da própria família. Enviarei amanhã à noite, a menos que o dinheiro esteja de volta ao seu devido lugar." Minha vida profissional passou diante dos meus olhos. Os anos de estudo, as certificações, as longas horas construindo minha reputação, tudo isso poderia desaparecer com um e-mail acusatório. Senti-me fisicamente mal só de pensar nisso. A reação da minha mãe foi talvez a mais dolorosa de todas. Entre lágrimas, ela me olhou com tanta decepção que a dor foi maior do que qualquer palavra de raiva poderia ter causado. "Achei que você me amasse, Sally. Achei que você se importasse. Depois de tudo que passamos com o câncer, como você pôde fazer isso comigo?" Saí da casa deles atordoada, mal me lembrando do caminho de volta para o meu apartamento. Ao chegar em casa, desabei no sofá, chocada demais para chorar. As acusações giravam na minha cabeça, cada uma mais dolorosa que a anterior. Eu não tinha pegado dinheiro nenhum. Eu jamais roubaria da minha família, especialmente do plano de saúde da minha mãe. Mas eles estavam tão convencidos da minha culpa que nem sequer consideraram outra explicação. A solidão daquele momento era avassaladora. Ver todo o seu sistema de apoio, as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente, se voltarem contra você tão completamente é um tipo especial de abandono. Eu me senti esvaziada, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de dentro de mim. Depois de uma hora sentada em silêncio, atordoada, liguei para minha melhor amiga, Lauren. Entre frases entrecortadas e soluços ocasionais, expliquei o que tinha acontecido. Ao contrário da minha família, a primeira resposta de Lauren foi exatamente o que eu precisava ouvir. "Isso é ridículo, Sally. Você não faria uma coisa dessas de jeito nenhum. Tem que haver uma explicação."
Sua fé inabalável em mim foi o primeiro raio de luz neste pesadelo. Lauren sugeriu que eu reunisse toda a documentação que pudesse encontrar relacionada às contas e investimentos da minha mãe. Sua família pode não estar pensando com clareza agora, disse ela, mas os números não mentem. Se você não pegou aquele dinheiro, os registros vão mostrar. Passei a noite inteira vasculhando registros digitais, e-mails e cópias de extratos que havia salvo. Minha experiência em contabilidade me ajudou muito, pois criei um cronograma detalhado de todas as transações do fundo de saúde da minha mãe desde a sua criação. Em algum lugar nesses números estava a verdade, e eu estava determinada a encontrá-la. Por volta das 3 da manhã, meu telefone tocou. Era meu primo James, o único membro da minha família que não havia enviado uma mensagem acusatória. James sempre fora o pacificador em conflitos familiares, e eu me preparei para sua gentil sugestão de que eu simplesmente devolvesse o dinheiro e me desculpasse. Mas não foi isso que aconteceu. Sally, disse ele, em voz baixa e séria, preciso te contar uma coisa. Vanessa anda falando de você para a família toda meses. Ela vem dizendo que você tem controlado o dinheiro da mamãe, mantendo-a no escuro, e insinuando que pode estar usando parte dele para si mesma. Fique aí atardoado. Por que ela faria isso? E por que ninguém me contou? Você sabe como a Vanessa age, respondeu James. Foi tudo sutil, apenas plantando sementes de dúvida. Nada direto o suficiente para que alguém pensasse que deveria te avisar. Mas, olhando para trás agora, ela vem armando isso há algum tempo. Essa revelação mexeu com algo dentro de mim. Não foi apenas um mal-entendido. Foi deliberado. A mágoa que eu sentia começou a se cristalizar em algo mais forte: determinação. Eu não ia simplesmente me explicar. Eu ia revidar pela manhã. Eu tinha uma nova resolução. À medida que o prazo de 24 horas se aproximava, não liguei nem mandei mensagem para negociar por mais tempo. Deixei que pensassem que eu não iria aparecer. Deixei que se conformassem com a certeza da minha culpa. A surpresa seria ainda mais impactante quando eu chegasse com a verdade. Vesti-me cuidadosamente com trajes profissionais, as mesmas roupas que usaria para fazer apresentações a clientes importantes. Coloquei todas as minhas evidências em uma pasta de couro, entrei no carro e dirigi até a casa dos meus pais para o que eu sabia que seria o início da cura ou o fim do nosso relacionamento como eu o conhecia. Durante toda a viagem, ensaiei o que diria, não acusações raivosas, embora certamente me sentisse no direito de fazê-las. Em vez disso, deixaria as evidências falarem por si mesmas, e então, falaria minha verdade sobre a dor que a falta de confiança deles havia causado. Ao entrar na garagem, vi todos os carros estacionados na frente. A família inteira me esperava. Respirando fundo, peguei meu portfólio e fui até a porta, pronta para o confronto que mudaria tudo. Toquei a campainha em vez de usar a chave, um pequeno gesto que indicava que eu não me sentia mais em casa. Meu pai atendeu, com o rosto marcado por rugas profundas, o olhar frio e crítico. Ele recuou sem me cumprimentar, permitindo-me entrar no que parecia um tribunal em vez da minha casa de infância. A sala de estar estava arrumada exatamente como no dia anterior. Mamãe e Vanessa sentadas lado a lado no sofá, com uma cadeira posicionada em frente a elas como um banco de testemunhas. Meu pai tomou seu lugar, de pé atrás da mamãe, uma frente unida contra o criminoso da família. Ninguém falou enquanto eu me acomodava na cadeira e colocava meu portfólio na mesa de centro entre nós. O silêncio era carregado de acusação e expectativa. Eu podia sentir os olhares deles em mim, esperando por desculpas, pedidos de desculpas ou talvez um cheque para repor o dinheiro que acreditavam que eu havia roubado. Finalmente, meu pai quebrou o silêncio. As 24 horas acabaram, Sally, disse ele, olhando para o relógio para dar um efeito dramático. Você tem os $80.000 que tirou da sua mãe? Olhei para cada um deles, demorando um pouco para responder. Mamãe não me olhava nos olhos, apenas olhava para as mãos entrelaçadas. A expressão de Vanessa era uma mistura de preocupação e algo mais, nervosismo, talvez. Meu pai permaneceu rígido, desempenhando seu papel de patriarca e juiz da família. Na verdade, eu disse calmamente, vim esclarecer um grave mal-entendido. Não sumiu nenhum dinheiro. Nunca tirei um único centavo das contas da mamãe. Aliás, o fundo médico dela já chegou a $92.000. Papai sombou alto. Você espera que a gente acredite nisso? Vanessa nos mostrou as transferências. Vimos as evidências. Provas que foram escolhidas seletivamente e deliberadamente mal interpretadas, respondi, abrindo meu portfólio. Vou lhe mostrar exatamente o que aconteceu com aquele dinheiro, e então teremos uma conversa bem diferente. Vanessa se remexeu desconfortavelmente no sofá.
Não precisa, disse ela rapidamente. Sabemos o que vimos. O dinheiro sumiu, e você é a única que poderia tê-lo levado. Olhei diretamente para ela. Isso não é verdade, Vanessa. E acho que você sabe disso. Pelos próximos 20 minutos, apresentei metodicamente o histórico financeiro completo do fundo de saúde da minha mãe. Mostrei a eles as mensagens de texto em que minha mãe havia aprovado a transferência do dinheiro para a conta de investimento de maior rendimento. Mostrei os extratos trimestrais que haviam sido enviados para a casa deles. Mostrei o saldo atual, $92 mil, $12 mil a mais do que o valor original. Medida que eu distribuía documento após documento, a atmosfera na sala começou a mudar. A expressão da minha mãe mudou de mágoa para confusão. A postura rígida do meu pai suavizou-se um pouco à medida que a dúvida se instalava. Mas Vanessa foi ficando cada vez mais agitada, interrompendo-a repetidamente com objeções que faziam cada vez menos sentido. Você poderia ter falsificado esses documentos, ela insistiu quando mostrei os extratos da conta de investimentos. Você trabalha com números o dia todo. Sabe como manipulá-los. Foi por isso que trouxe isso, respondi, mostrando extratos bancários oficiais com o cabeçalho e a marca d'água de segurança do banco. Também tenho as informações de contato da empresa de investimentos, caso você queira ligar e verificar o saldo da conta agora mesmo. O pai, ainda relutante em ceder totalmente, tentou uma abordagem diferente. Mesmo que o dinheiro ainda esteja lá, você deveria ter nos consultado antes de transferi-lo para outra conta. Sua mãe ficou muito preocupada quando não conseguiu encontrá-lo. Eu também estava pronto para isso. Mostrei a eles a conversa por mensagem de texto em que a mamãe não só havia aprovado o investimento como também me agradecia por encontrar uma taxa de retorno melhor. O rosto da mamãe corou ao reconhecer suas próprias mensagens. Não me lembro disso, disse ela, fraca. Foi logo depois do seu último check-up oncológico, lembrei-a gentilmente. Você ficou aliviada com os bons resultados e disse que deveríamos fazer seu plano de saúde trabalhar mais, já que você poderia não precisar dele por um tempo. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto. É verdade, disse ela lentamente. Você mencionou uma oportunidade de investimento. Eu só esqueci. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações dessa admissão eram assimiladas. Eu tinha sido acusado, ameaçado e quase denunciado à polícia por dinheiro que nunca tinha desaparecido, com autorização que tinha sido dada, mas convenientemente esquecida. Mas eu ainda não tinha terminado. Eu havia guardado as evidências mais reveladoras para o final. Tem mais uma coisa que você precisa saber, eu disse, pegando os registros das tentativas de saque. Alguém tentou sacar dinheiro da nova conta de investimento da mamãe 3 vezes no mês passado. As tentativas foram rejeitadas porque não tinham a autorização adequada. Estavam tentando usar as informações de login antigas da mamãe. Todos os olhares se voltaram para Vanessa, cujo rosto estava pálido. Ela se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Eu não preciso ouvir essas acusações. Ela pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Papai, ainda processando tudo, chamou a Vanessa. Espere. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo, eu disse claramente, é que Vanessa está tentando acessar o fundo médico da mamãe. Como não conseguiu, inventou essa história de que eu roubei o dinheiro. Acho que ela precisava para cobrir as próprias dívidas. É mentira, gritou Vanessa, virando-se para me encarar. Você sempre teve inveja de mim. Sempre tentou me fazer passar mal para se fazer passar melhor. Mamãe, finalmente recuperando a voz, fez a pergunta que eu esperava. Vanessa, você precisa de dinheiro? Por que não pediu logo para a gente? A compostura de Vanessa se desfez. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto anos de ressentimento e desespero se derramavam. E eu te pedi. Pedi ajuda com a dívida do meu cartão de crédito, e você disse que não. Disse que o dinheiro era para o seu tratamento médico. Mas você está bem agora. E a Sally tem o controle de tudo. Ela sempre teve. A Sally perfeita, com seu emprego perfeito e seu orçamento perfeito. Ela decide tudo, e eu não recebo nada. Coloquei a última prova sobre a mesa, impressões dos e-mails deletados em que Vanessa havia pedido empréstimos à mamãe. Papai os pegou, com as mãos tremendo levemente enquanto os lia. Quanto você deve, Vanessa? Perguntou ele baixinho. A resposta dela nos surpreendeu a todos. $87 mil em dívidas de cartão de crédito e empréstimos pessoais.
Seu estilo de vida caro, as viagens de fim de semana, as roupas de grife, tudo financiado por um crédito que ela não podia pagar. Ela esperava consolidar tudo com o empréstimo do plano de saúde da mãe. Mas, quando o acesso foi negado, ela recorreu a um plano desesperado para me incriminar. Quando a verdade completa veio à tona, meu pai afundou no sofá ao lado da mamãe, sentindo o peso da pressa em julgar a situação finalmente os atingir. Mamãe começou a chorar novamente, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de arrependimento e vergonha, em vez de mágoa e traição. Fiquei sentada em silêncio, deixando-os absorver tudo. A vingança que eu esperava sentir era vazia. Não havia satisfação em ver minha família perceber seu terrível erro, apenas uma profunda tristeza pelo que havia sido perdido no processo. Por fim, pronunciei as palavras que havia ensaiado durante a viagem. Faço parte desta família há 32 anos. Sempre tentei fazer a coisa certa, especialmente durante a doença da minha mãe. Tirei uma licença não remunerada do trabalho para levá-la aos tratamentos. Organizei planos de pagamento com o hospital. Criei um fundo médico para proteger o futuro dela. Coloquei minha vida em espera para ajudar. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. E, no entanto, quando Vanessa sugeriu que eu tinha roubado dinheiro, nenhum de vocês hesitou em acreditar no pior de mim. Nenhum de vocês disse, isso não parece coisa da Sally. Nenhum de vocês me deu o benefício da dúvida ou sequer uma audiência justa. Olhei diretamente para o meu pai. Você ameaçou chamar a polícia para sua própria filha sem nem mesmo verificar os fatos básicos. Você estava disposto a destruir minha carreira, minha reputação, tudo pelo que trabalhei, tudo porque era mais fácil acreditar que eu era um ladrão do que questionar o que Vanessa estava lhe dizendo. Papai não conseguiu sustentar meu olhar. Ele olhou para as mãos, os ombros caídos em derrota. Estábamos errados, admitiu Baixinho. Devíamos ter ouvido você. Mamãe estendeu a mão para mim por cima da mesa de centro. Sally, sinto muito. Não sei como pudemos pensar. Não apertei a mão dela. O tempo para uma reconciliação fácil já havia passado. O que eu preciso agora, eu disse, é que todos vocês entendam o que isso fez com o nosso relacionamento. Não se pode ameaçar alguém com ação policial um dia e esperar que tudo volte ao normal no dia seguinte. Vanessa permaneceu perto da porta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sua farsa exposta. Ela não tinha mais nada a dizer. A irmã que conspirara contra mim, que estivera disposta a me ver desonrada e possivelmente presa para resolver seus problemas financeiros, não conseguia nem me olhar nos olhos. Levantei-me e guardei meus documentos na pasta. Amanhã, transferirei a gestão das contas da mamãe de volta para vocês dois, disse aos meus pais. Vocês terão total acesso e controle da conta de investimentos. Vou me afastar de qualquer envolvimento financeiro com esta família. O pai começou a protestar, mas a mãe colocou a mão em seu braço para impedi-lo. Ela entendia, pelo menos, que alguns danos não poderiam ser desfeitos com simples desculpas. Enquanto me dirigia para a porta, virei-me uma última vez. A parte mais dolorosa não é que você pensou que eu roubaria. É que você não me conhecia o suficiente para saber que eu jamais faria isso. Depois de todos esses anos, você ainda não me vê. E não tenho certeza se algum dia verá. Com essas palavras pairando no ar, saí da casa dos meus pais, sem saber se algum dia voltaria. Os dias que se seguiram ao confronto foram uma mistura de tarefas práticas e processamento emocional. Fiel à minha palavra, transferi o controle total da conta de investimentos da minha mãe de volta para os meus pais, documentando tudo meticulosamente e enviando-lhes instruções detalhadas sobre como administrar a situação dali em diante. Revoguei formalmente a procuração, encerrando minha responsabilidade legal pelos assuntos financeiros da minha mãe. Meu telefone vibrava constantemente com mensagens de familiares, os repetidos pedidos de desculpas dos meus pais, as mensagens de voz chorosas da Vanessa, tias e primas expressando choque com a história real, que agora circulava por toda a família. Respondi educadamente, mas brevemente, a maioria das mensagens, deixando claro que precisava de espaço para processar o que havia acontecido. A única pessoa com quem conversei longamente foi James, que tinha sido meu único aliado familiar durante toda aquela provação. Ele me perguntou se eu poderia perdoá-los. Não se trata de perdão, respondi. Trata-se de confiança. Eles me mostraram exatamente o quanto confiam em mim, e agora preciso ajustar minha vida de acordo. No trabalho, solicitei uma semana de licença pessoal, algo que raramente fazia. Meu chefe, sentindo que algo sério havia acontecido, aprovou sem questionar. Aproveitei o tempo para refletir profundamente sobre como eu queria que meus relacionamentos familiares fossem daqui para frente. No terceiro dia, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar.
Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e ela parecia menor, de alguma forma diminuída pela culpa. Deixei-a entrar, mas mantive uma distância emocional que era novidade em nosso relacionamento. Sentamos um de frente para o outro à mesa da minha cozinha, canecas de chá intocadas entre nós. Mamãe falou primeiro, com a voz trêmula. Eu estava tentando entender como erramos tanto, disse ela. Como eu pude me esquecer de te dar permissão para aquele investimento? Como pudemos acreditar que você me roubaria? Não lhe dei garantias nem facilitei as coisas. Apenas esperei, deixando-a encontrar as próprias palavras. A verdade é que, continuou ela após uma longa pausa, acho que sempre tive medo de decepcionar seu pai. Quando ele tinha tanta certeza de que você tinha aceitado o dinheiro, pareceu mais fácil concordar do que questioná-lo. Ela girou a aliança nervosamente. Isso não é desculpa. É uma falha da minha parte. Eu falhei com você como mãe. A honestidade dela me surpreendeu. Durante toda a minha infância, minha mãe foi uma mediadora entre meu pai e nós, meninas, mas raramente reconheceu seu próprio papel em permitir suas expectativas rígidas e julgamentos precipitados. Quando Vanessa veio até nós com aqueles extratos, continuou a mãe, seu pai se convenceu imediatamente. E eu sabia lá no fundo que não fazia sentido. Você sempre foi a responsável. Você sempre cuidou da gente. Mas eu não falei nada. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de arrependimento. Deixei que pensassem o pior sobre você porque era mais fácil do que defender o que eu sabia ser certo. Essa admissão rompeu a casca protetora que eu havia construído em volta do meu coração. A mágoa ainda estava lá, mas agora eu entendia algo que não entendia antes. Minha mãe estava presa em seu próprio padrão de deferência e medo, assim como eu estava presa na minha necessidade de aprovação delas. Conversamos por horas naquela tarde. Realmente conversamos de uma forma que nunca havíamos feito antes. Mamãe compartilhou suas próprias frustrações com a natureza controladora do papai e seu arrependimento por não ter sido um defensor mais forte ao longo da minha vida. Contei como o julgamento rápido deles confirmou o medo profundo que sempre me assombrou. Os meses seguintes foram um período de reconstrução cuidadosa. Os jantares em família foram retomados, mas com uma dinâmica diferente. Mantive limites firmes, recusando convites quando precisava de espaço e me manifestando quando velhos padrões emergiam. Papai lutava com essa nova versão mais assertiva de mim. Mas mamãe parecia quase aliviada, como se minha defesa lhe desse permissão para fazer o mesmo. Os relacionamentos familiares também mudaram. Alguns parentes, envergonhados pela rapidez com que acreditaram no pior a meu respeito, mantiveram distância. Outros fizeram esforços especiais para se reconectar, oferecendo apoio e reconhecendo seu papel na disseminação das falsas acusações de Vanessa. No trabalho, canalizei minha energia para uma oportunidade de promoção, garantindo um cargo como gerente de planejamento financeiro, que me deu mais autonomia e responsabilidade. A confiança profissional que sempre tive pareceu se expandir para outras áreas da minha vida. Percebi que estava me expressando mais em reuniões, estabelecendo limites mais claros com clientes exigentes e confiando no meu próprio julgamento sem buscar validação constante. Ironicamente, o próprio evento que ameaçava destruir minha carreira acabou fortalecendo minha identidade profissional. Ter superado a traição da minha família, as políticas do escritório e os desafios dos clientes parecia muito menos intimidador. Eu havia enfrentado o pior e sobrevivido. Todo o resto era administrável em comparação. 6 meses após aquele confronto fatídico na casa dos meus pais, a vida havia encontrado um novo ritmo. A dor aguda da traição havia se transformado numa dor surda que rompia ocasionalmente, mas não dominava mais meus pensamentos. Em seu lugar, havia uma espécie de sabedoria arduamente conquistada sobre família, confiança e meu próprio valor. O processo de cura não foi linear. Houve dias em que a raiva explodia, inesperadamente desencadeada por um comentário casual ou uma foto de família. Houve noites em que eu ficava acordado, repassando as acusações, a dúvida nos olhos deles, a rapidez com que acreditaram no pior a meu respeito. Mas esses momentos se tornaram menos frequentes com o passar do tempo. A terapia desempenhou um papel crucial na minha recuperação. Minha terapeuta, doutora Martinez, me ajudou a reconhecer os padrões familiares prejudiciais que haviam preparado o cenário para esta crise. Minha necessidade perpétua de provar meu valor, a aprovação condicional dos meus pais, o ressentimento de Vanessa. Tudo tinha raízes que remontavam às minhas primeiras memórias. Eu não era responsável por essas dinâmicas. Lembrou-me a doutora Martinez, mas eu podia escolher como reagir a elas agora. E essa escolha não precisava incluir fingir que estava tudo bem ou retornar aos velhos padrões de busca por validação que eu nunca receberia plenamente. O aspecto mais surpreendente da recuperação foi descobrir quem era meu verdadeiro sistema de apoio.
Além de Lauren e James, colegas que eu considerava meros conhecidos profissionais se mostraram genuinamente preocupados e ajudaram de forma prática. Minha vizinha, Marta, com quem eu havia trocado pouco mais do que gentilezas ao longo de 3 anos, tornou-se uma amiga próxima depois que percebeu minha angústia e ofereceu sua chave reserva caso eu precisasse de alguém para verificar meu apartamento durante o que ela chamava de situação familiar. Essas conexões formaram a base do que passei a considerar como minha família escolhida. Pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era, sem expectativas de perfeição ou exigências de provas do meu valor. Com elas, eu podia ser autenticamente eu mesma, às vezes organizada e eficiente, às vezes desorganizada e incerta, sempre digna de respeito, independentemente do que eu conquistasse ou proporcionasse. Meu relacionamento com minha família biológica evoluiu para algo novo, não o vínculo estreito que eu tanto desejava, mas também não um rompimento completo. Estabelecemos uma dança cuidadosa de envolvimento e distanciamento, com limites claros que eu impunha consistentemente. Meu pai e eu chegamos a um acordo baseado no respeito mútuo, em vez da aprovação dele e da minha submissão. Ele se esforçou para perguntar sobre a minha vida sem oferecer conselhos não solicitados, embora eu às vezes o visse lutando para conter julgamentos. De minha parte, aprendi a apreciar seus pontos fortes, sua disciplina, sua inteligência, seu humor seco ocasional, sem precisar que ele fosse o pai emocionalmente solidário que nunca fora. Minha mãe e eu nos aproximamos em alguns aspectos, e nossas conversas se tornaram mais honestas do que nunca. Ela começou a compartilhar histórias de sua própria vida, oportunidades perdidas por medo, sonhos adiados para atender às expectativas dos outros, que me ajudaram a entender suas escolhas. Desenvolvemos um novo relacionamento como mulheres adultas com uma história em comum, em vez de apenas mãe e filha. A jornada de Vanessa foi talvez a transformação mais profunda. A terapia que ela havia iniciado para seus problemas de gastos expandiu-se para lidar com inseguranças e ressentimentos mais profundos. Ela se mudou para um apartamento menor, começou a trabalhar como freelancer para complementar sua renda e, aos poucos, quitou suas dívidas. Mais importante ainda, ela parou de se comparar comigo ou com qualquer outra pessoa, encontrando sua própria definição de sucesso, que não tinha nada a ver com aparência ou posses. Nossa irmandade nunca seria despreocupada ou descomplicada. Mas, com o passar dos meses, encontramos momentos de conexão genuína que não existiam antes. Pequenas coisas, uma piada compartilhada, uma recomendação de livro, uma mensagem de texto para saber como estávamos em um dia difícil, começaram a construir a base para algo novo. Os $80.000 que quase separaram nossa família permaneceram na conta de investimentos, crescendo constantemente para quaisquer necessidades futuras. Papai agora administrava tudo, enviando atualizações mensais para mim e para mamãe, num gesto de transparência que reconhecia erros do passado. Quanto a mim, a mulher que entrará na casa dos pais 6 meses antes, pronta para a batalha, era a mesma e, ao mesmo tempo, radicalmente diferente. Eu ainda valorizava a responsabilidade, ainda encontrava satisfação na organização e na clareza, ainda acreditava em fazer a coisa certa. Mas eu não confundia mais essas qualidades com meu valor inerente como pessoa. A lição mais valiosa deste capítulo doloroso não foi sobre gestão financeira ou dinâmica familiar, embora eu tenha aprendido muito sobre ambos. Foi sobre o poder silencioso da autoconfiança. Quando todos ao meu redor duvidaram da minha integridade, eu me mantive firme no que eu sabia ser verdade. Essa certeza interior me sustentou nos momentos mais sombrios e me guiou em direção à cura. Também aprendi que, às vezes, o maior ato de amor, pelos outros e por mim mesmo, é estabelecer limites claros. Ao limitar o que eu toleraria, criei espaço para o desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis. Nem todos estavam dispostos a respeitar esses limites, e essa era a informação que eu precisava para saber quem merecia um lugar na minha vida. Talvez o mais importante seja que descobri que meu valor não depende do que ofereço, do que realizo ou de quão perfeitamente atendo às expectativas. Sou digno de confiança e respeito simplesmente por ser assim. Esse conhecimento está em meu âmago agora, inabalável diante das opiniões ou julgamentos alheios. A jornada de Ladra, acusada mulher autoconfiante, não foi algo que eu teria escolhido. Mas, estando do outro lado, posso reconhecer seus dons, autoconhecimento mais profundo, relacionamentos autênticos e a liberdade que advém de não buscar mais validação externa para o meu valor. Às vezes, as traições mais dolorosas abrem a porta para as transformações mais profundas. Minha família me acusou de roubar $80.000, mas o que eles realmente roubaram foi a minha ilusão de que a aprovação deles me definia. Ao perder essa ilusão, encontrei algo muito mais valioso. Eu mesma. Você já foi acusado injustamente por alguém em quem confiava? Como lidou com a situação? E o que aprendeu com a experiência? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se essa jornada ressoou com você,
Curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre como lidar com dinâmicas familiares difíceis e encontrar seu próprio valor. Obrigado por ouvir e lembre-se, às vezes, a família que você escolhe é tão importante quanto a família em que você nasceu.